Queridos, boa tarde a todos. Pai do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a essa live do meio-dia. Vamos estar juntos aqui durante essa live. Vamos adorar um pouquinho o Senhor. Clamar Ele um pouquinho, conversar com o Papai. Convidando outras pessoas para chegarem, para estarem conosco aí. Presença aqui neste lugar. Seja bem-vinda, Dulce. Comunidade em Cristo, seja bem-vindo. Pastor Demir, seja bem-vindo. Luísa, seja bem-vinda. Todos aí, sejam bem-vindos. Excelente tarde, feriado hoje, 21 de abril. Aniversário de Brasília também. Deus abençoe. Aqui neste lugar, vai compartilhando. A presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei. Então eu louvarei. Bem-vindo, Felipe. Big Leleco, seja bem-vindo. Marluz, Deus abençoe. Totalmente a ti. Então adorarei. Você pode adorar nesse momento. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Jacó, enquanto fugia do seu irmão Esaú. Pronto, já vi aí. Comunidade em Cristo, Pastor Luciano. Seja bem-vindo, Pastor Luciano. E nesse Glória a sonho, nessa Deus. visão, ele Deus viu os céus abençoe. abertos, uma escada posta no céu. Aleluia. Os anjos subiam e desciam por essa escada. Então, naquele Convidando os momento, irmãos aí. o Vai Senhor compartilhando essa live, queridos. Iris, seja bem-vindo. A Cida de Cláudio Freitas, seja bem-vindo. Deus sempre fora Anderson Sodré, seja bem-vindo, queridos. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, Glória a e também Deus. com Jacó, e com Maravilha. todos os descendentes. Mas Jacó ainda não tinha uma aliança com Deus. É mesmo, essa E música é naquele muito momento forte. especial, particular, houve um toque. Jacó foi tocado pela glória do Senhor, pela maravilhosa visão de Deus. E a partir daquele dia, sua vida. Vamos orar, queridos. Nessa hora, tudo que a gente tem que fazer na nossa vida é começar em oração. Pai, nós adoramos, te louvamos e te bendizemos nesse momento, Senhor. Te agradecemos por essa manhã que já se passou e te louvamos por essa tarde, Senhor, que vai começar. Que o Senhor possa estar, Senhor, falando aos nossos corações nesse dia. Que o Senhor possa estar dirigindo os nossos passos, Senhor, conduzindo a nossa vida, Senhor, em todas as áreas. Queremos apresentar cada vida de cada irmão que está conosco nessa live. Que sejam bem-vindos, Senhor. Que eles possam entender, discernir tudo aquilo que vai ser comentado, falado aqui nessa live. Que o Senhor nessa tarde, meu Pai, seja glorificado e exaltado sempre em nossas vidas. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti o domínio, a Ti a exaltação, Senhor. O Senhor é aquele que nos renova, aquele que nos fortalece, aquele que está conosco. Por isso nós clamamos ao Senhor pelo sangue precioso do Cordeiro sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando da Tua palavra, Senhor, tendo comunhão com os outros irmãos, mesmo de forma distante, mas perto, Senhor, pela internet, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos, é o que nós oramos e Te agradecemos.
em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu convidar aqui o pastor Luciano, ele vai fazer parte da live aí hoje. Aleluia, cadê? Esperando chegar. Pronto, só vira a câmera. Pai do Senhor, Luciano. Pai do Senhor, minha bênção, como vai? Tudo bem, agora melhor. Seja bem-vindo. Glória a Deus, é bom estar contigo. Amém. Pastor Luciano é o nosso companheiro de jornada da comunidade Restauração em Cristo, lá em Castelo Branco. É aluno nosso da Escola de Discípulos, também sou aluno de lá. E nós convidamos ele hoje para compartilhar conosco essa live, né? E eu quero deixar uma pergunta para você, pastor. O que é que está acontecendo nesses últimos dias, né? Estamos vivendo dias de Elias, tanta profecia, tanta gente profetizando, profeta daqui, profeta dali. Não que eu não acredite em profeta, eu creio nos profetas, o Senhor tem os seus profetas. Mas a última profecia que eu recebi aqui, eu fiquei assim, disse, meu Deus, uma criatura disse que no dia 29 de abril, a terra vai ficar escura, vai ficar 3 dias tudo escuro, sem energia, porque vai vir um grande planeta, vai cobrir o sol, né? E aí nós vamos ficar sem luz, sem energia, sem nada. Aí eu parei para rapaz, será que isso é de Deus mesmo? Não é. Às vezes o irmão recebe um vídeo desse, aí fica com medo, fica atemorizado. O que é que você acha, pastor? Vamos lá, compartilha aí, fala aí com o seu coração. Ok. Primeiramente, queria saudar a amada Igreja do Senhor, né, que reúne nas casas, a CCO. Né? Queria dar um abraço ao bispo, meu amigo, né, Aldemir, também o pastor que auxilia, junto com você, pastor Fábio, Renato Lins, e as suas esposas, que são fiéis, ajudadoras e auxiliadoras. Elas não podem ficar de fora. Eu preciso dar um salve para elas também, viu? Porque essas mulheres têm colaborado bastante com o ministério de vocês. Um abraço a cada uma delas, um abraço ao ministério. E graças a Deus estamos juntos aqui. A vocês que me ouvem nessa tarde, muito obrigado, pastor Fábio, pela essa confiança, por esse respeito, admiração. É bom tê-lo como amigo e chegado, mais chegado que irmão, é você. Graças a Deus por isso. Mas, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu creio em profecia muito. Creio, acredito, sim. Creio, sim, nas manifestações do Espírito Santo. Agora, há muitas profecias. Muitas. Né? E parece até que Deus está falando muito, toda hora. É um negócio aqui, é um negócio ali. O céu vai ficar preto, o planeta fecha o outro. E vai acontecer isso. E tantas situações estão acontecendo aí. Mas eu, particularmente, eu prefiro ficar com a profecia que está na palavra de Deus. Eu prefiro ficar com o que Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 10, fala acerca desses dias ao qual nós estamos vivendo. Né? Então, eu ouço bastante o que as pessoas falam. Eu já recebi muitas profecias. Eu sou fruto de profecias, né? Já ouvi muitas profecias, agora, nem todas vieram de Deus. Claro. Nem todas as profecias vêm de Deus. Eu quero deixar isso muito bem claro aqui para vocês aqui. Nem toda profecia vem de Deus. Nós precisamos ver nesse momento qual nós estamos atravessando, há muitas vozes no mundo, muitas vozes. Há vozes de Deus, há a voz do diabo, a voz própria sua, nossa, a voz do nosso coração, a voz de outras pessoas, eu prefiro estar quieto, sossegado, ouvindo a voz de Deus. Essa é que importa. Com certeza. Precisamos ser direcionados por Deus, pastor Fábio, guiado por Deus. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas eu creio e entendo que eu creio no dom de profecia, eu creio que Deus usa os homens e mulheres de Deus em profecias. Agora, existe também muita profetada no meio das profecias. Ok?
A gente tem que ter muito cuidado com esse período. Você falou Lucas 21:10, eu abri aqui, eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos que estão em casa, né, acompanhar. Pega a sua Bíblia aí, Lucas 21:10. Lucas 21:10. É o que Jesus deixou para nós e a gente tem que realmente saber discernir quem são os profetas, se são de Deus, se não são. Diz assim: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá... 11. É 11, não é isso? E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando vós a sinagogas e prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Pastor, é o que o Senhor fala para a gente aí nessa palavra, né? Reino contra reino, guerras e rumores de guerras, peste, fome, pestilência, tudo isso já está acontecendo. Então, E isso é só o início. Isto é só o início. Ainda tem o meio e ainda tem o final. É por isso que eu afirmo que essa enfermidade que está vindo aí vai passar, pô. Isso aí lógico que assolou e está assolando muitas pessoas, muitas vidas se foram, pessoas perderam entes queridos, né? Os governos estão aí tentando reestruturar as suas nações, cuidar da sua população. O sistema de saúde tem, né, procurado atender a todos. A gente sabe que é uma demanda grande em alguns países. Você vê que na Itália, muitos perderam a vida, na Europa, alguns países, mas ainda não é o fim, queridos. Então não é para a gente ficar atemorizado, não é para ficar preocupado. E a gente tem que ter cuidado com os falsos profetas. Né, pastor? O que é que você acha dos falsos profetas? Tem muitos falsos profetas surgindo por aí. Muito. Nós que somos homens de Deus temos que estar centrados, temos que estar com os ouvidos atentos, porque Deus fala conosco, fala. Nós precisamos estar preparados e atentos à voz de Deus. Eu só vou falar o que Deus me falar. Eu só posso falar o que Deus me falou. Eu não posso falar o que eu acho, o que eu penso, como deve ser. Eu não governo nada, é Deus que me governa. Eu sou um mordomo, um escravo do Senhor. Então eu tenho muito temor acerca disso. A maior profecia é as Escrituras. Vamos apontar para ela. O que é que ela diz? Que ainda é o início. Falta o meio e o fim. Com certeza. Ok? A manifestação do Espírito Santo acontece sim. Quantas vezes nós estamos juntos orando e o Espírito Santo toma um de nós na igreja e fala por meio de revelações, faz milagre, faz cura, né? Revela o que aconteceu no passado, revela o que está acontecendo no presente, revela o que vai acontecer no futuro. Eu creio nas manifestações do Espírito Santo, sim. Agora, quando ele quer e não quando eu quero. Exatamente. E talvez esse é um problema nos dias de hoje, né? Agora, pastor, eu tenho uma palavra acerca do que nós estamos conversando, que eu ministrei ela até aqui na igreja. Eu gostaria de compartilhar com você, talvez uns 15 minutos. Eu tenho esse tempo? Tem, fica à vontade. Por favor. Posso falar? Pode. Não, fica à vontade. Okay. Pode falar, pode ministrar. Houve uma situação muito interessante. O que nós estamos vivendo é uma luta espiritual. Acredite nisso. Eu vejo o aspecto espiritual dessa pandemia em nosso Brasil. Aliás, no mundo. E os presidentes, reis de algumas nações que estão por aí,
estão organizando, mobilizando-se. Mas só que não é uma luta para ele lutar. É uma luta para a igreja do Senhor se colocar na brecha e lutar. Por que eu digo isso? Me faz lembrar aqui 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 8. Me faz lembrar 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 8. A Bíblia fala aqui o seguinte, que quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele, o profeta, tinha dado ao rei, então ele perguntou, por que o rei rasgaste as tuas vestes? Deixa que venha até a mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Esse versículo está dizendo o seguinte, que o rei da Síria organizou uma equipe com outros reis para atracar o rei de Israel, o povo de Deus. E o que é que acontece? O rei de Israel tremeu nas bases, ficou com medo. Rasgou as vestes, né, que o profeta tinha presenteado ele, né, vamos dizer assim, e daqui a pouco ele disse, o que é que eu vou fazer? Eu sou algum Deus para poder curar, para poder dar a vida, para poder tirar a vida? Eu estou falando que um certo general ou um capitão por nome Naamã, ele tinha assolado várias nações, ele tinha trazido guerra sobre várias nações, e inclusive sobre Israel, desceu na espada em Israel, matou muita gente de Israel, levou cativo muita gente, inclusive uma menina. Eu acredito que essa menina deveria ter entre 12 ou 14 ou 15 anos, nessa fase por aí, levou ela como escrava e colocou ela como a escrava da sua esposa. E eu acredito sim que ela estava ali como escrava, mas não é escrava. Ela é filha de Israel. Muitas das vezes nós estamos como escravo, mas nós é que somos os filhos. Muitas das vezes nós podemos estar em algumas situações, alguém que me ouve nesta hora, por baixo, achando que não é nada, que é um coitadinho, que é uma coitadinha, que Deus lhe abandonou, lhe esqueceu nessa prova. Mas eu quero te dizer, talvez você esteja como essa menina, como escrava, mas você é filha. E a hora de os filhos se manifestar, essa é a hora. Esta é a hora. Ela aguardou o momento dela, talvez na hora que a sua senhora que estivesse lavando a roupa, as armaduras ali, as vestimentas íntimas, por baixo das armaduras do comandante, que era seu esposo, ela viu os seus ferimentos, suas secreções, porque Naamã era leproso. Naamã tinha feridas sobre o corpo, e aquela menina, quando vê sua senhora chorando, vendo aquelas coisas, aquela menina se levantou na hora, foi impulsionada por Deus para dizer assim, ô minha senhora, quem dera meu Senhor conhecesse um homem de Deus que há em Israel, ele curaria meu Senhor dessa lepra. E essa mulher disse, quem é este homem? Lá em Israel tem um homem que cura lepra? Tem, eu vou lhe falar um pouquinho dele. Deixa essa roupa aí, sente-se aqui, minha senhora. Eu vou lhe dizer que este homem, olha, minha senhora, conta a história que uma certa vez ele estava reunido com outros 100 profetas ali em um concílio, e ele alimentou os 100 profetas com 20 pães. E ainda sobrou pães para quem quisesse mais. Olha, minha senhora, também esse mesmo homem, uma certa feita, ele chegou até o conhecimento dele que a sopa que tinha preparado para aqueles homens comerem estava com veneno, estava envenenada, e ele tão somente orou, e a Bíblia falou que o veneno saiu daquela panela, o veneno não causou mal a ninguém que tomou aquela sopa, e a senhora pode dizer assim, menina, é isso mesmo, esse homem fez tudo isso? Fez pelo poder de Deus. E tem mais uma coisa, esse mesmo homem um dia foi procurado por uma mulher que tinha 2 filhos, viúva, e ela estava sendo pressionada pelos seus cobradores, acerca de dinheiro, de como ia pagar o que o marido devia, e ela desesperada disse assim, olha, homem de Deus, senhor Eliseu, o meu marido era servo do Deus Altíssimo. E Eliseu disse assim, olha, você tem o que em casa?
Eu tenho azeite um pouquinho. Olha, você vai lá, pega bastante vasilha. Toma até emprestado do vizinho. E quando chegar vasilha em sua casa, o azeite vai cair. Depois que cair o azeite, você vai vender, pagar sua dívida e viver do resto. Essa mulher se tornou uma empreendedora de sucesso. E a Bíblia diz também, minha senhora, que certa feita foi dito que aquelas águas estavam amarga, eram águas que impróprias para o banho, para o consumo. E a Bíblia diz que este homem pegou lá um pouco de sal, levou a nascente, lançou sobre aquela água, dizendo: segundo assim diz o Senhor, água, torne-se pura e limpa. E a água teve que obedecer ao comando deste homem. Eu posso acreditar que quando essa jovem está falando essas coisas para a mulher devia estar chorando. Por que, irmão, eu digo chorando? Porque quando eu começo a ouvir as maravilhas de Deus, eu começo a chorar também, eu começo a me alegrar, e assim foi. Onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente, e quando ele chega no lugar, o ambiente muda, há uma manifestação visível, os sentimentos, as emoções, nossa, vem a brotar, vem a flor da pele. E ainda assim, essa menina disse assim: olha, minha senhora, preciso dizer uma única coisa ainda que aconteceu. Certa feita, diz a palavra do Senhor, que um menino morreu. E era filho de uma senhora de destaque na cidade. E essa senhora foi até o homem de Deus, porque este homem de Deus profetizava que ela seria mãe de um filho, e ela era estéril. E essa menina abraçou uma criança. Anos depois, o menino morreu. E ela foi buscar refúgio no lugar certo, na pessoa certa, no homem de Deus. E sabe o que aconteceu? O homem de Deus foi até a casa dela, e ao chegar na casa dela, deitou sobre o menino, olho com olho, nariz com nariz, mão com mão, soprou o espírito de vida no menino, e a carne esquentou, e o menino ressuscitou, espirrando 7 vezes. Aleluia! E ainda assim, minha senhora, não para por aí não. A mesma unção que estava no profeta Elias passou para Eliseu. Diz o seguinte, que quando ele pegou aquela capa do profeta Elias, precisou atravessar o Rio Jordão, e não tinha ponte naquela época. Sabe o que foi que ele fez? Ele disse assim: olha, o Deus de Elias, a este eu clamo, e tacou-lhe ali a capa no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abriu, e ele passou a pés enxutos. Louvado seja Deus. E essa senhora contou o que essa menina disse para ela, ao seu marido, e o marido imediatamente, pode acompanhar lá a 2 Reis, a partir do versículo 3, 2 a seguir. 2 Reis 5 fala essa história. E diz a palavra que Naamã tomou carta do rei da Síria, e o rei da Síria mandou a carta para o rei de Israel. Por isso que o rei de Israel, quando leu a carta, disse assim: eu posso curar alguém, tremeu nas bases, ficou desesperado. E a notícia chegou até os ouvidos, aleluia, do homem de Deus Eliseu. Pastor, o que tem a ver Eliseu com o homem de Deus, com Naamã, com os dias de hoje? Muito, eu vou lhe dizer que tem muito a ver. Sabe por quê, irmão? Porque há lutas que o rei sabe guerrear com armas, com faca, com espada, com escudo. No dia de hoje, o presidente Bolsonaro sabe guerrear, tem armamento para isso, tem um exército a seu favor, tem o povo a seu favor, tem um ministério a seu favor, tem dinheiro a seu favor, mas a luta de Jair Bolsonaro e de tantos outros presidentes e reis do mundo não é física, não é material, não é com arma, com pólvora. A luta, ele não sabe lutar, a luta é espiritual, e luta espiritual, só quem guerreia é homens e mulheres de Deus espirituais, que detêm a tecnologia espiritual que vem do céu, armamento espiritual. Essa é a minha e a sua hora de lutar. Porque quando Eliseu disse assim: olha, diz a ele aí, diz ao rei, que aqui tem profeta, ele chamou a briga para ele, ele chamou a responsabilidade para ele, e é este o momento da igreja se levantar. Esse é o meu, é o seu momento de você assumir essa responsabilidade e tomar suas armaduras, botar ela nas suas mãos e partir para a guerra. É a luta da igreja. É a igreja que vai militar nessa hora, nessas últimas horas, de joelho, fechando sua boca, jejuando, clamando, suplicando. Aleluia! Essa é a minha hora, a hora do Senhor. Homem, ei, homem, mulher de Deus, ouça essa palavra que não é minha, ouça essa profecia que também não é minha, mas é do Senhor. Prepara-se, prepara-te, prepara, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Essa é a hora. E tem mais, essa batalha, pastor Fábio, ele vai na frente.
Ele vai, ele vai na frente, nós vamos atrás triunfando, celebrando e adorando aquele que é, que era e que há de vir. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para esses dias. Na verdade, sim, é a nossa hora. Todos nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que fazer. A questão é, eu quero fazer, ou melhor, eu necessito fazer, ou é a hora certa para fazer, ou o que eu posso fazer? Faça como essa menina, espere a hora de Deus. Na hora de Deus, você vai agir pelo Espírito de Deus. Essa menina estava como escrava, mas é filha. Essa menina não tem o nome dela, mas foi, louvado seja Deus, o instrumento do Senhor. E Naamã, esse capitão, esse general, se converteu, viu? Se rendeu ao Senhor. Há um detalhe que eu faço assim, eu já passei os 15 minutos, eu vou encerrar aqui, que eu estou queimando aqui, meu irmão. Está queimando aqui algo dentro de mim. Esses intercessores da CCO que estão ouvindo essa live aí, são homens e mulheres de Deus que estão orando, viu? Aleluia. Aleluia. Eu estou bem leve, bem livre aqui para ministrar essa palavra. Glória a Deus. Amém. Mas eu quero fazer uma pergunta a este que segue aí, a esta que está seguindo essa palavra. Eu quero fazer só uma pergunta. O reino de Deus custa o quê? O reino de Deus custa o quê? Eu quero perguntar para você, aos que ouvem, quanto custa o reino de Deus? Pronto. Eu quero que vou dar 2 segundinhos para você pensar e responder para você. Enquanto você responde para você, pastor Fábio, eu perguntei isso a um homem de Deus, um amigo, ele disse assim, o reino de Deus, rapaz, não custa nada não, é de graça. Eu disse, aonde isso está escrito, homem? Ele disse, na Bíblia, está na Bíblia, pastor. Eu disse, o reino de Deus não custa nada, ele é. Está lá na Bíblia, ainda diz assim que é de graça. Eu disse, é de graça? É de graça. Eu disse, não, meu filho. Eu vou lhe ler direito a palavra de Deus. Olha, o reino de Deus custa assim caro, porque existe na parábola de Mateus capítulo 13. Pode abrir aí, Mateus 13, versículo 44 ao 46, 3 versículos, existe 2 parábolas lá. Pode olhar aí. O campo com tesouro, eu vou até pegar minha Bíblia aqui, porque eu estou tão animado aqui, daqui a pouco eu posso ler, em vez de Mateus ser Marcos, mas eu acho que é Mateus. Eu vou finalizar aqui, só um minutinho. Olha aqui. Mateus capítulo 13. Eu estou lendo esse texto para responder o que ele disse. Ele disse que o reino de Deus não custa nada, porque é de graça. Eu disse, não, senhor, não custa nada não, custa e custa caro. É muito caro o reino de Deus. Olha o que diz lá. Novamente o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E para sua alegria, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. No versículo 45 diz assim, novamente, o reino do céu é semelhante a um homem, negociante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, Jesus é a nossa pérola. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você me ouve? Diga amém. Amém. Vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Irmão, o reino de Deus não é de graça não, é pela graça. É uma diferença de graça a pela graça. Custa caro, custa tudo que eu e você tinha. Aleluia. Glória a Deus. Queria deixar registrado nesta hora, meu irmão. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pelos seus ouvidos, muito obrigado por me chamar nessa live ao vivo, compartilhar essa palavra. Mas, meu pastor, é o que eu penso acerca desses últimos momentos. É o que eu creio. Chegou a sua vez. Chegou a hora da igreja se levantar. Chegou a hora de a igreja se comportar como igreja do Senhor. Amém. Está na brecha. Queira estar na brecha. Uma certa feita, Deus procurou, parece que no livro de Isaías ou Jeremias, um homem para estar na brecha. Não tinha ninguém, pastor. Não tinha ninguém na brecha. Eu quero estar na brecha. Eu preciso estar na brecha. Eu quero que o Senhor conte comigo. A Bíblia diz que lá em Gênesis, quando Deus olhou para Sodoma e Gomorra,
o Abraão se colocou na brecha para interceder, mas foi até 10 pessoas e a cidade foi destruída, porque se tivesse um homem na brecha, aquela cidade não seria destruída. E eu louvo a Deus por esse Deus, o qual é misericordioso, o qual tem cuidado de nós. Cristo Jesus, o Senhor e também o teu Salvador, possa nos abençoar ainda mais neste dia. Pastor Fábio, Deus colocou em meu coração, preciso partilhar isso com você. Agora eu estou todo ouvido. Deus abençoe. Agora aproveitar ao máximo a sua participação aqui. Eu quero pedir a você para orar pelas pessoas que estão aqui conosco. Agradecer primeiro a sua disponibilidade, né? Eu falei com você, de pronto você aceitou. A gente sabe que nós temos nossos dia a dia, né? E você pastoreando a igreja aí em Castelo Branco. E também trabalhando, que você trabalha. Você é um empresário aí, na área de alimentação. E aí você aceitou. Quero pedir para você... É o homem que faz o melhor suco aí nas reuniões, né? O suco de biribirica. A sua esposa que é minha fã, pai, é o suco de genipapo, mas Hinaldo não gosta não. Não fale para ninguém não. Pastor Hinaldo não gosta não. Aí toda vez que a gente se encontra que eu levo o suco de genipapo, eu digo que é de saputi, eu digo que é de outra fruta para ele poder tomar. De biribiri, Mas, amado, eu quero pedir você para orar aí pelas pessoas, orar por nós. Por favor, abençoa a gente aí com a sua oração, por gentileza. Amém. Pai, eu nessa hora, a minha fé, a minha dependência também, a minha oração no Senhor, junto com os meus irmãos, Amém. Com os meus amigos, com os meus colegas, pastores do Ouvindo os Céus, e todos os seus rebanhos. Amém. Unimos a nossa fé, meu Deus. Dependemos do Senhor e cremos no Senhor. Abençoa cada vida que ouviu a tua palavra nesta hora, que está sendo, meu Deus, ministrada pelo Senhor nesses dias, ó meu Deus, o qual nós estamos em casa, ó Deus, usufruindo do melhor do Senhor. Ó Deus, como eu tenho aprendido nesses dias em casa, como eu tenho, meu Deus, aprendido a excelência do Senhor. Pai, guarda-nos dessa pandemia, a nós, os nossos filhos, ó Deus, os nossos netos, a nossa família, a nossa parentela. Guarda, meu Deus, a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado. Ó Deus, dizemos não, meu Deus, à pandemia. Dizemos não a essa mortandade. Dizemos não a esse inimigo, sob a tua palavra que diz, Pai, que as portas do inferno jamais prevaleceria contra a igreja do Senhor. E nós, de joelhos, somos a igreja vitoriosa do Senhor. E dizemos a essa pandemia, zarpa do Brasil agora, em nome de Jesus, porque a igreja está de pé, aleluia! Deus abençoe cada um de vós, em nome de Jesus. Amém, meu pastor? Pastor. Obrigado, viu? A gente se encontra quinta. Amém. Um abraço da família aí. Deus abençoe. Tchau. Glória a Deus. Bem, queridos, esse foi o pastor Luciano da CRC, Comunidade de Restauração e